Oi? Você deu aí uma senha aluno 2021. Ela é para a gente usar em alguma coisa? Se for, eu não peguei. Ah, tranquilo. Eu vou explicar para você. Eu tenho uma pasta virtual do OneDrive. Então, essa pasta virtual, ela vai dar acesso a vocês a todo o conteúdo que eu tenho, didático, né? E suplementar, tal. Não estou dizendo para vocês tudo aquilo é matéria de prova. Estou dizendo para vocês que aquilo é um material para ser explorado e para vocês pesquisarem quando eu for falando durante as aulas. Essa senha é justamente da minha pasta do OneDrive, dessa pasta desse link que eu coloquei acima, né? Do OneDrive. Então, toda vez que você clicar no OneDrive, é possível que solicitem a senha. E essa é a minha senha. Quer dizer, uma senha que eu criei para essa pasta particularmente. Legal? Então, eu botei aí aluno 2021. Isso é a senha para o OneDrive, mas para nenhuma outra pasta, para nenhum outro professor. Só para mim, tá? A Josi já colocou lá no grupo, inclusive, tá, gente? Então, a gravação ela já começou, ok? Isso significa que a gente pode já mandar bala nas perguntas que eu farei a vocês, nas perguntas que vocês farão a mim e, obviamente, naquilo que eu preciso passar para vocês. Tá? O que eu preciso que vocês entendam? Eu acredito seriamente, né, que vocês já têm isso em mente, mas reforçar e ou saber se vocês sabem isso é válido, tá? Ah, importante para a gente é saber o que tratar, ou melhor, é como tratar um paciente que nos é encaminhado. E na maior parte das vezes, tá? Isso é algo normal e comum. Quem normalmente encaminha um paciente para fisioterapia? Para nós, fisioterapeutas. Quem? Quem faz isso? O médico, Lara. Perfeito. Exatamente. É a pergunta que eu esperava, é a resposta que eu esperava. Se é o médico que nos coloca a par, né, no diagnóstico do paciente, então, obviamente, nós tratamos esse paciente levando em consideração a indicação médica, assim como também levamos em consideração o diagnóstico clínico. Josi, pode ser que isso seja um déjà vu para você, ou um repeteco, porque você me ouviu falar isso também em fisioterapia ortopédica traumatológica da parte da manhã. Certo? Então, Josi, fica à vontade para relembrar aí, ou também participar aí, dando as respostas, tá bom? Não, Josi? Eu tinha certeza que você estava lá, Josi. Então é outra Josi. Poxa vida, viu? Esse negócio de não ter foto aqui, de não ter a gente se vendo olho no olho, é uma coisa complexa. Então, Lara, por favor, o que eu falei para a Josi é para você, tá bom? Josi, seja bem-vinda, tá? Me desculpe, eu estou conversando com você com alta intimidade, achando que realmente eu já estava, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Ótimo. Então, Lara, fique à vontade para participar, ou se você achar que deve dar a oportunidade para aqueles que possivelmente vão me responder, fique à vontade. Então, olha só. A gente normalmente recebe encaminhamento, sim, do médico. Seja um médico especialista na neurologia, seja um médico especialista na respiratória, seja especialista em todas aquelas áreas que eu falei anteriormente, tá? Mas nós também podemos receber indicação, por exemplo, de outros fisioterapeutas, que de repente se encontram numa área diferenciada. Às vezes, é um fisioterapeuta que não tem uma especialização ou um notório saber em respiratória, por exemplo. Então, poxa, eu vou encaminhar para um fisioterapeuta que possa trabalhar a respiratória com esse meu paciente reumatológico. Então, eu posso encaminhar, como fisioterapeuta, eu posso encaminhar para o meu colega, né? Assim como outras áreas, né? Um psicólogo, de repente, pode encaminhar,
Isso não é uma atribuição do médico, né? Isso é uma atribuição de qualquer professor, de qualquer profissional que lidar com o paciente, seja ele em qual especialidade, em qual área for, mas um paciente. Um educador físico pode encaminhar um cliente, um aluno, para fisioterapia, uma vez que ele percebe que esse aluno ele tem alguma alteração, que ele tem alguma alteração postural, por exemplo, ou então alguma dor. Nós, por outro lado, podemos, como os médicos, solicitar algum tipo de exame complementar. Nós temos essa atribuição também. Nós podemos fazer uma solicitação. A questão e aí é bem importante a gente entender isso, tá? Nós podemos até receitar determinados medicamentos. Por exemplo, um diclofenaco de sódio, que seja tópico, podemos fazer essa receita, né, esse receituário, né? Mas com relação às solicitações de exame, qual é o grande problema? Uma clínica particular, ou uma clínica diagnóstica particular, ela pode muito bem aceitar a sua solicitação de exame, seja de radiografia, ressonância magnética, tomografia computadorizada, algum tipo de exame laboratorial, ele pode aceitar naturalmente, porque o nosso CREFITO chancela isso para a gente. Então, o nosso conselho dá essa permissão. Mas o que acontece, na grande parte das vezes, é que os nossos pacientes têm plano de saúde. E os planos de saúde negam, muitas das vezes, as solicitações que nós fazemos. Eu acho muito importante a participação de vocês, tá, gente? Parece que o que eu estou falando é totalmente aceitável por vocês. Isso pode não ser. Então, eu preciso ouvir vocês, tá? E, às vezes, o plano de saúde ele vai e nega porque não é um carimbo de um médico, não é um carimbo de um conselho regional de medicina. Ô, Carlos, eu já levantei essa lebre aí no semestre passado com o Jefferson, esse ano aí com o Alexandre, e aí eu vivo me incomodando aí com esse negócio, entendeu? Eu acho que se a lei faculta, a gente tem mais é que brigar pelo espaço, entendeu? Certíssimo. Então, digamos que, e olha só, então isso aconteceu já algumas vezes, tá? Mesmo de pedidos de exames. A questão é assim, tá? É importante que eu vou falar para você. Isso aí é um direito nosso, tá? Nós conquistamos esse direito. Uma vez que é direito, é dever da outra parte aceitar. É dever. Estamos falando de legislação. Então, se eu, como terapeuta, solicito, porque estou com uma ligeira dúvida e preciso confirmar uma imagem, e se eu solicito um exame para meu paciente fazer e a clínica se nega, ou o plano de saúde nega, é direito nosso. A gente pode colocar tranquilamente na justiça, porque há jurisprudência em relação a isso. Há jurisprudência em relação a isso. Então, nós podemos entrar na justiça, como já houve casos, tá, em que, basicamente, todos os que eu conheço ganharam, né? Ou seja, nós profissionais processamos uma clínica ou processamos um plano de saúde porque ele disse que eu não era capaz de fazer aquilo, eu não era habilitado para fazer aquilo. E a gente ganha, se a gente colocar na justiça. Então, eu estou vendo só uma abreviação do seu nome, GITN. Você pode falar seu nome só mais uma vez? O meu primeiro nome é Moacir, mas eu me apresento para muita gente como Gitirana, que é sobrenome, e Gite, assim, para o pessoal que me conhece mais próximo, é Gite mesmo. Prefere que eu te chame como? Como você preferir, pode chamar de Gite.
Como está escrito aí, JIT? Está escrito aqui, porque com certeza 73 alunos vai ser complicado, mas tudo bem, não tem certeza que vai entender. Então, vai entender. Gente, você entende que o que você falou é importante, mas que a maioria esmagadora da nossa área, dos nossos colegas, não praticam o seu direito? Eu não entendo, mas eu imagino, entendeu? Porque a maioria não está acostumado e, de repente, pensa assim: ah, essa briga não vai levar a muita coisa, a classe médica é muito poderosa. Eu acho que os pensamentos são esses, né? Eu vou arrumar uma briga para mim e não vai me trazer grande vantagem. Deve ser isso que o pessoal pensa, né? Pode até ser, mas você não está brigando com o médico, você está brigando com uma clínica que não aceita fazer o exame. Eu não É, recomendo que a gente entre numa briga com o médico mesmo. Por quê? Como eu falei anteriormente, como foi a Josi que respondeu, a maior parte foi a Lara, a maior parte dos nossos colegas, colegas não, dos médicos, são os que nos indicam paciente. Eu vou brigar com o médico que indica paciente para mim? Não vou. Não faz sentido um negócio desse. Não faz. O que eu posso, de repente, fazer é conversar com o médico, explicar para o médico que você conhece, e normalmente as nossas maiores implicâncias com os médicos não são nem por causa da solicitação de exame. Os médicos até ficam mais aliviados quando fazemos isso, tá? De forma geral. Eles ficam mais irritados quando a gente questiona por que eles prescreveram recursos fitoterapêuticos em seus receituários. Isso aqui é uma confusãozinha que a gente tem que tentar evitar. A gente sabe que eles não podem, né, por lei, prescrever nenhum recurso terapêutico. Isso é um exercício ilegal da profissão, da parte deles, tá legal? Então, o médico que prescreve fisioterapia, TENS, ultrassom, cinesioterapia, 10 sessões, ele está prescrevendo algo que é de nossa total competência. Óbvio que, para não entrarmos em atrito com esse médico, a gente tenta explicar para o paciente que pode ser que a gente consiga resolver o problema dele em menos sessões. E nós temos recursos novos que vão acelerar o processo de recuperação do senhor ou da senhora. Então, aqui está dizendo para eu fazer TENS ou fazer ultrassom na senhora, mas eu conheço recursos muito mais atualizados, muito mais evidenciados, que podem acelerar esse processo. Então, a gente consegue convencer o paciente, caso, né, o paciente questione a nossa conduta em relação ao que o médico solicitou, a gente pode contornar de uma forma muito mais tranquila e pacificadora. Deixa eu ver aqui um negócio aqui. Vamos lá. Mas se o paciente discutir e dizer que quer o que o médico passou, deve ser chato, com certeza tá? Isso acontece, tá? Isso acontece muito comigo. Eu sou fisioterapeuta, então não tem que acontecer muito mesmo. Camila trabalha ainda com aquele doutor de osteopatia, não trabalha, Camila? Você está aí? Professor, alô, alô. Ah, tá. Trabalho sim. Inclusive. E peraí, que agora eu que não estou te escutando. Trabalho, inclusive continuamos. Estamos aí em meio à pandemia, firme e forte.
mediante uma prescrição de um médico em relação ao que nós temos que fazer. Confirma? Não, professor, pode repetir, por favor? Você confirma que muitas das vezes nós recebemos, vocês recebem na clínica de vocês, pacientes indicados por médicos, que eles mesmos prescrevem os recursos da fisioterapia. Exato, é muito engraçado. Exatamente isso. Ele não vai utilizar recursos tradicionais da fisioterapia. Ele vai utilizar as manipulações, ele vai utilizar os conhecimentos. Ele vai ver a necessidade daquele paciente, né, mediante a disfunção dele, ver, na verdade, o que está causando aquilo, não o problema em si, para ajustar, né? Pode ser algo visceral, pode ser algo estrutural. Então, assim, ele, na verdade, nem olha o que o médico colocou, porque o médico, ele acha que o fisioterapeuta trabalha com ultrassom e TENS apenas, né? Que a gente é limitado apenas com isso. E assim, quando chega no osteopata, os próprios pacientes ficam, né, assustados, falam, nossa, mas quanta coisa que você viu. Nossa, é porque ele, na verdade, o Ricardo, ele atende ele não vai apenas só em um fator, ele faz uma faxina, como ele fala, no paciente. Então, ele vê o global, o tudo, sabe? Não só a queixa. E os pacientes ficam encantados, porque não estão acostumados, nem por médicos também, serem atendidos assim. Então, assim, a culpa é muitas vezes, a culpa é nossa, tá? Então, Camila, a culpa é nossa do médico achar que a gente só faz TENS, ultrassom e bolinha. A culpa é nossa. De forma generalizada, tá? A culpa é nossa. Por quê? Quando a gente vai aceitar trabalhar através de um plano de saúde, a gente pega 5, 4 pacientes, coloca todo mundo enfileirado lá e vai colocando aparelho por aparelho em cada um desses. Então, a fisioterapia, ela acaba se tornando de forma... acaba sendo taxada como uma fisioterapia que você utiliza aparelhos. E a verdade é que nós temos muito mais a oferecer do que apenas isso que a grande maioria dos fisioterapeutas fazem e a grande maioria dos médicos colocam como sendo... Eu não tô falando mal do TENS nem do ultrassom. Eu só acho que é um complemento daquilo que a gente pode oferecer. Mas, foi o que você falou, o próprio plano de saúde, ele tende a fazer isso, né? E acaba sendo robotizado, uma receita de bolo. E acaba sendo taxado assim. É verdade. Então, prestem atenção. Nós não temos que arrumar briga com o médico. O médico, ele só faz isso porque nós ainda não provamos para eles que nós podemos fazer mais. A verdade é essa. A gente não liga para o médico. A verdade é que, quando eu falo a gente, eu estou generalizando sempre, tá? Não estou dizendo que isso é 100%. A gente não liga para o médico para conversar com o médico. Por exemplo, às vezes o nosso paciente chega a nosso consultório com um diagnóstico clínico, tá? Eu vou chegar lá, diagnóstico clínico. Então, guardem essa expressão, diagnóstico clínico, tá? Muitas das vezes o paciente chega para a gente com um diagnóstico clínico do tipo síndrome do túnel do carpo. Beleza. Síndrome do túnel do carpo. Aí, de repente, aparece lá o que a gente precisa fazer. A gente tem que fazer aqui um ultrassom, a gente tem que fazer um TENS para tirar um pouquinho da dor, a gente tem que fazer uma cinesioterapia, beleza. Tá? O diagnóstico clínico foi esse, tá? Síndrome do túnel do carpo. Não vou discordar, porque não é minha competência discordar. Tá? Então, Camila, não se assuste com o que eu vou falar.
Às vezes, a gente vai pegar um paciente com síndrome, que está com diagnóstico clínico síndrome do túnel do carpo, e a gente vai observar e vai analisar de tal forma que a gente vai identificar o seguinte: ele está com pensamento lá no âmbito Vindo do plexo braquial. Isso acontece muito, muito, professor, muito. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai discordar do médico e falar: não, o senhor não está ou a senhora não está com uma síndrome do túnel do carpo, o que a senhora tem é uma síndrome do desfiladeiro cóstico-cervical, ou a senhora está com uma compressão nervosa no plexo braquial, ou isso, aquilo. Não, pelo amor de Deus. Nós vamos respeitar o diagnóstico clínico 100%. Agora, se a gente vai executar o programa terapêutico como ele quer, são outros 500. Camila, entendeu? Sim, é assim, não há necessidade de discordar, né? Mas não é ele que vai ditar o que tem que ser feito, né? É a gente. Verificar qual é a necessidade e trabalhar em cima dela. Então, veja por que eu pedi para vocês guardarem a expressão diagnóstico clínico. Porque agora eu vou usar outra expressão. Na verdade, eu vou usar 3 que significam a mesma coisa. Diagnóstico funcional, Ellen Costa já se antecipou. Nós temos essa expressão, ou nós temos fisiodiagnóstico, que é a mesma coisa, ou diagnóstico fisioterapêutico. Então, nós temos aptidão para exercer uma conclusão, ou para expor uma conclusão documentada sobre um diagnóstico fisioterapêutico, ou funcional, ou fisiodiagnóstico. Ellen falou exatamente em cima disso. Enquanto o médico fez o diagnóstico clínico, porque é da parte dele, nós, por outro lado, precisamos fazer o diagnóstico fisioterapêutico. Ah, Carlos, você está me dizendo então que na hora de colocarmos o diagnóstico fisioterapêutico, temos que falar que o paciente está com uma cervicobraquialgia? Errado 2 vezes. Primeiro que cervicobraquialgia não é diagnóstico. É um sintoma. Se ninguém perguntar por quê, eu não vou explicar, tá? Professor, lá na clínica onde eu faço estágio, eu vejo como diagnóstico. Não é. É uma semiologia. É um sintoma. É um sinal. Sintoma é dor. Dor é sintoma. Então, quando se fala cervicobraquialgia, nós estamos dizendo que o paciente está com dor na região cervical ou na região braquial. Camila? Mesma coisa da fibromialgia, né? Pode ser assim, tá? Porque hoje é mais... não sei explicar, mas a própria fibromialgia não é um diagnóstico fechadinho. Está sendo explorado agora, hein, Camila? Concordo com você, tá, Camila? Mas ainda a fibromialgia pode ser considerada um diagnóstico clínico, tá? Porque ela configura ainda conjuntos de sinais, sintomas, um conjunto de semiologia, tá? Então, por conta disso, apesar de terminar com algia, assim como braquialgia, a fibromialgia ela foi convencionada como um diagnóstico exatamente por apresentar sinais, né? Como, por exemplo, dores em determinados pontos e uma quantidade específica mínima de pontos que são possíveis, relações psicológicas, relações essas com trato digestório. Então, observe que na fibromialgia vamos ter pacientes com um conjunto de problemas. Então, podemos ainda considerar
a fibromialgia é um diagnóstico, apesar de terminar com algia, que é dor. Mas no caso da cervicobraquialgia, ou da braquialgia, ou da cervicalgia, ou da dorsalgia, lombalgia, nós temos aí apenas a explicação de que é dor em uma região. E dor numa região, ela pode ser considerada por vários fatores. Camila, se eu estiver complicando, você fala, tá? Como, por exemplo, uma cervicobraquialgia, ela pode ser considerada por conta de uma hérnia em níveis cervicais. Sim. Então, uma hérnia, né, cervical, ela sim é um diagnóstico. Hérnia é de C5, C6, é um diagnóstico, né? Hérnia discal, né? Ou por outra, ele pode apresentar um processo transverso da última cervical, da C7, um pouco mais prolongada, fazendo pressão no plexo braquial. Então, nós temos aí uma costela cervical, né, que causa essa cervicalgia ou essa braquialgia, né, síndrome do desfiladeiro, né, por outra. Então, observe, a braquialgia ela existe, a dor ela existe, a cervicalgia ela existe, mas qual é o diagnóstico? É isso que é essa conclusão que o médico vai chegar. Nós, por outro lado, vamos tomar como semiologia a braquialgia, mas nós não vamos colocar na avaliação, onde está escrito fisiodiagnóstico, ou diagnóstico fisioterapêutico, diagnóstico funcional, nós não vamos colocar a mesma coisa que o médico colocou. Nunca. Por quê? Porque não nos cabe decidir o que o paciente tem. Nos cabe decidir o que aconteceu com as suas funções. Então, quando falamos de um diagnóstico funcional, falamos de uma conclusão mediante as suas funções fisiológicas, cinesiológicas, biomecânicas, de forma geral. Então, o que você deveria colocar no diagnóstico físico ou no fisiodiagnóstico? Basicamente, aquilo que nós observamos quando analisamos, por exemplo, o cara chega com uma cervicobraquialgia, fazemos testes para determinar aonde que é o problema, pedimos para o paciente realizar determinados movimentos, e aí na hora de um teste específico nós podemos perceber que há positividade. Então podemos dizer que no diagnóstico físico, esse paciente funcional, esse paciente ele vai ter uma restrição articular em flexão ou extensão, em ambos os movimentos. Ele pode ter um encurtamento muscular, porque isso é funcional. Ele pode ter um espasmo muscular, uma espasticidade relacionada a alguma outra situação. Então, observe que, na verdade, o diagnóstico fisioterapêutico ele vai abordar conclusões funcionais, muito diferente do que é o diagnóstico clínico. Isso a gente precisa diferenciar, tá? O que é um diagnóstico que o médico passa do que é um diagnóstico que um fisioterapeuta passa. O diagnóstico do fisioterapeuta é praticamente funcional. Isso nos dá total liberdade, e é onde eu quero que vocês entendam, na hora de tratar um paciente. Porque se eu atendo um paciente que chega para a gente com um diagnóstico de síndrome do túnel do carpo, eu estou literalmente ignorando o global, né? Como a Camila falou. A gente tem que avaliar o paciente de forma global, ou seja, tudo que o paciente pode mostrar através de uma postura, mostrar através de uma história, a história pregressa talvez de uma doença, a história da própria doença, a história familiar, de repente existe isso na família. Ele não sente somente a dor relacionada àquela região. Ele pode falar também de uma dor que está relacionada aqui às costas, ao pescoço. Então, observe, nós vamos... Josi, tudo isso está sendo gravado, então, se alguma coisa ficar para trás, fica tranquila que você vai ter a oportunidade de ouvir novamente, tá? Essa gravação ela vai ser bem curtinha. Oi, Camila, pode falar.
E ainda tem a questão, além de tudo, tem a questão da cadeia lesional, né? Exatamente. Então, assim, é que eu vejo isso na prática todos os dias, né? Então, quando chega com algo muito específico, não que ele não dê importância, né? Até porque tem a questão psicológica do paciente, que o paciente já chega com uma opinião formada, olha, eu estou com isso. É necessário muitas vezes tratar o local às vezes não pela necessidade, mas sim fazendo parte do tratamento e mediante o tratamento fazer tudo que é necessário. Exatamente. Perfeito, perfeito. Você está pensando basicamente como uma osteopata, beleza? Isso é ótimo. Galera, fisioterapia não é diferente de osteopatia. A diferença, grande por sinal, é que o osteopata ele se empenhou a aceitar que o nosso corpo ele funciona de forma cósmica. Camila, não fique em parafuso. Talvez o Ricardo jamais tenha utilizado essa palavra cósmica. Tá? Não, relaxa. E até eu estudo muitas questões por fora também, então não se preocupa não. Estou acostumada. O que, vocês vão achar que eu sou um cara que penso em uma espiritualidade assim e tal. Eu tenho sim a minha espiritualidade, não estou dizendo nada ao contrário. Mas quando eu falo cósmico, e aí, Camila, você vai entender o que eu quero dizer, a palavra cósmica é uma palavra grega, né? Na verdade, ela é derivação grega. E o que significa cósmico, na verdade? Harmonia ou harmonização. Então, o nosso organismo ele trabalha de forma harmônica, de forma cósmica. É isso que eu quero dizer. Não, é à toa. Ah, tá. Eu pensei que fosse por questões não só físicas, mas é porque dentro da osteopatia eles trabalham com lei biológica, enfim, algumas coisas também. Por isso que eu estava achando que você estava falando algo de cósmico. Trazer isso para a nossa realidade. O cósmico é isso, é harmonia, tá? Cosmos é harmonia, é uma palavra grega. Então, eles não tinham muita condição de explicar como que havia harmonia, né, entre o universo e planetas, pessoas. A gente pode utilizar isso, e você pode muito bem, grande parte das mulheres, inclusive, aqui podem concordar quando eu utilizar a palavra cosméticos. Sim. Então, o cosmético ele está ali para tornar possível a harmonização. Verdade. Uma suplementação a nível de proteína, a nível de vitaminas, isso são cosméticos, né? Seja tópico ou oral, tudo isso é cosmético. Então, estamos falando de uma harmonização orgânica. E o osteopata, ele trabalha muito em cima disso, muito parecido, inclusive, como os médicos, a medicina ortomolecular, tá? Eles também levam muito isso para uma condição um pouco mais global. Então, prestem atenção. A nossa avaliação, ela tem que ser minuciosa. Não somente a de um osteopata, mas a de um fisioterapeuta. Ele precisa ter uma avaliação minuciosa. Aí eu vou lá onde a Ellen falou sobre a condição entre o médico, né, verificar apenas uma parte e nós o todo. Na verdade, não, né? Na verdade, o bom seria se todos os profissionais que pegassem o paciente conseguissem enxergar o paciente como um todo. Isso seria muito mais legal, né? Muito mais interessante. Então, Léry, na verdade, a gente tem uma facilidade maior do que o médico, e eu vou justificar isso pelo tempo de necessidade de especialização do médico numa determinada área. Então, às vezes, o médico acaba comprometendo o seu conhecimento, por exemplo, na área de nefrologia, para conseguir adaptar o seu conhecimento total à área respiratória, né? Quando acontece
do médico perceber que o problema renal dele tem associação com a cardiorrespiratória, a cardiovascular, ele imediatamente ele encaminha para um outro profissional para atuarem juntos. Então, observe, dentro da medicina, eles fazem muito isso. Olha, eu vou te encaminhar para o neurologista, o nefrologista, eu vou te encaminhar para o pneumologista. Por quê? Eles conseguem ver um todo, mas não abordam esse todo. A gente consegue ver esse todo e nós temos recursos para abordar esse todo. Não somos mais do que os médicos, nem melhores, pelo contrário. A gente tem as nossas condições profissionais e eles têm as dele, completamente diferenciada. Ellen, pegou o que eu falei? É importante, tá, gente? Então, vamos ver aqui, algumas coisas estão acontecendo aqui. Três, quando causa real, cortação. O microfone está cortando para algumas pessoas aí. Eu espero que isso seja só um problema da internet aí de vocês, para a gravação não ficar prejudicada. Tomara. É um teste que a gente vai fazer. Então, assim, eu vou seguir agora um pouco mais à frente, tá? Então, já que nós conseguimos entender o que é a diferença de diagnóstico clínico e a diferença de um diagnóstico funcional, a gente vai partir agora para o entendimento das avaliações, tá? É muito importante que a gente compreenda, e essa aula de avaliação, ela vai ser, vai ter um acréscimo de informação mais à frente, quando falarmos sobre semiologia. Mas a avaliação, ela se faz importante. E eu vou fazer uma pergunta, acredito que alguns colegas aí já saibam, né, o que significa, tá? E essa pergunta eu quero a resposta de vocês, mesmo que não seja a resposta que eu quero, tá? Vocês não vão errar, eu tenho certeza que vocês não vão errar a pergunta que eu vou fazer, mas existe apenas uma resposta para essa pergunta que eu, particularmente, vou fazer agora. E aí, a gente começa a avaliação. E na avaliação, nós utilizamos uma palavra muito que já se tornou trivial, né? Muito corriqueira. Alguém sabe me dizer que palavra é essa que nós utilizamos durante a avaliação? Desculpa, professor, eu tive que me ausentar rapidinho. O que você perguntou? Perguntei o seguinte, quando fazemos avaliação, existe uma palavra que usamos muito, inclusive já até foi falado aqui, né? Usamos muito com esse paciente, né? Na hora de perguntarmos os dados do paciente, perguntarmos a história da doença. Anamnese? Então, a anamnese, ela é uma palavra também com derivação. E aí eu pergunto a vocês, levando em consideração a etimologia dessa palavra, o que vocês podem me dizer, que significado essa palavra, etimologicamente falando, vai ter para a gente? Olha, pelo que eu sei de grego, acho que aná é distribuição, né? E mnese é memória. Então é você fazer um relato de memória se distribuído ao longo do tempo, né? Tipo um fluxo de acontecimentos. Eu não imaginei que fosse o primeiro, tá? Não imaginei que fosse o primeiro. O primeiro não. A primeira resposta será certa, tá? Você foi exatamente onde eu queria. Se nós conseguirmos convencionar tudo que foi falado em espalhar, memória, e colocarmos no sentido de uma avaliação, nós podemos dizer que a anamnese, o ato da anamnese, é justamente o ato de trazer a memória. Tudo bem, gente? Tudo bem. Perfeito. Então, se a anamnese é o ato de trazer a memória, significa que nós vamos fazer perguntas a esse paciente que muitas das vezes não vai fazer sentido para o mesmo. Por exemplo, Camila vai concordar comigo. O paciente ele já tomou anti-inflamatório para tirar a dor da região do ombro, uma dor que acaba se concentrando muito
no local. Então, o paciente ele não consegue resolver o problema dele, já fez alongamento, já fez mobilização articular, já fez massagem, antibiótico, anti-inflamatório, e nada resolveu esse problema. Aí, chega o fisioterapeuta, ou melhor, às vezes, muitas das vezes, mais até do que o fisioterapeuta, por uma questão global, holística, o osteopata faz muito isso, ele vai perguntar, nós fazemos isso também, ele vai perguntar o seguinte: como é que tem andado a sua dieta? Como é que tem andado a sua alimentação? Do tipo, você come muita fritura, ou você está tomando alguma suplementação que seja muito forte, você está tomando algum tipo de hormônio, anabolizante ou coisa do tipo, e muitas das vezes o paciente vai falar, realmente eu tenho, a minha alimentação não é uma alimentação muito regrada, eu gosto muito do Big Taste, do McDonald's, eu gosto muito de um churrasco com aquela picanha, aquela gordurinha, aquela capinha deliciosa. Desculpa, galera, quem não almoçou ainda, quem não jantou ainda, eu também não jantei, eu comecei a babar agora. Mas, de qualquer forma, ele vai perguntar para você uma coisa que aparentemente não tem nada a ver com o ombro. Cara, eu vim aqui para resolver o problema do meu ombro e o cara vem de falar comigo sobre o que eu estou comendo ou deixando de comer. Camila, me ajuda. Boa noite. A questão visceral. Olha só, questão visceral. Poxa, ele está de repente está com uma sobrecarga hepática. Não estou dizendo que ele está com uma doença hepática, é uma sobrecarga hepática. Essa sobrecarga hepática, a gente tem que lembrar, aí a gente precisa de lembrar. Aí seria uma disfunção viscerossomática. A víscera influenciando. Aí você para e pensa, anatomicamente falando, o que tem a ver o fígado com o ombro? Poxa, o fígado está aqui, a parte do diafragma. Professor, o Paixão, a gente está tendo aula com o Paixão, ele está falando sobre isso, né? Então, ele está falando da onde sai a inervação para o fígado, para o estômago. Então, assim, é importante fazer essa correlação. Ele tá batendo nessa tecla. Eu gostaria de deixar claro, e obviamente, Camila, você sabe, e tem que saber, obviamente, que o Paixão ele é um osteopata também. Então, eu sei. Fantástico, né? Então, assim, ele pensa muito mais além, né? Tem nervo que se comunicam, nervos que se comunicam na região do plexo, como, por exemplo, o nervo frênico, que desce lá no diafragma, ele que inerva o diafragma. E ele está exatamente sobre que órgão? O fígado. Então, às vezes, uma disfunção hepática pode trazer um transtorno nervoso, um transtorno visceral, a ponto do diafragma receber essa informação e passar lá para cima, para o plexo braquial, que olha só que interessante, também é o mesmo plexo que inerva a região do ombro, braço, antebraço, por aí vai. Opa! Então o cara me pergunta... Sim, isso é incrível, é lindo, né? Entende? Então a gente tem que perguntar, trazer à memória o que o paciente faz no trabalho, o que ele normalmente gosta de fazer, o que ele gosta de comer. A gente precisa fazer isso porque a gente é um organismo, nós somos um organismo basicamente cósmico. É incrível. Harmônico. Sistema nervoso integrado a sistema cardíaco, sistema respiratório, sistema digestório, sistema endócrino, sistema músculo-esquelético, assim como cada um se integra um com o outro. Sistema linfático se integrando com o sistema circulatório, que se integra com o sistema imunológico. Galera, prestem atenção, que nós não podemos pensar apenas em tendão, músculo e osso, mas nós precisamos entender que existe um universo humano, um universo orgânico muito maior que precisamos explorar, principalmente quando fazemos avaliações pertinentes à reumatologia, pertinentes à neurologia, pertinentes à traumatologia. Por que não falar de todas as áreas que envolvem a fisioterapia, né?
Então, vocês entendem que a anamnese é trazer próximo da gente aquilo que o paciente, de repente, nem achava que era importante, uma memória, uma lembrança que o paciente passa a ter. Poxa, você falando isso, eu me lembro que eu estava com uma situação assim e tal. Você falando isso, eu acabei de me lembrar que eu fiz um tratamento assim, pá. Isso enriquece nossa avaliação e, muito melhor do que isso, favorece o tratamento do paciente e a melhora do paciente pode ser feita em uma sessão. Incrível. Um fisioterapeuta que recebe indicação médica para fazer 10 sessões de fisioterapia e esse mesmo fisioterapeuta consegue tratar o paciente na primeira sessão. Vocês entendem que de fisioterapia entendemos nós, ou pelo menos deveríamos entender? Não? Sim, Camila entende? Maria Clara entende? Então percebam, nós temos condições suficientes. Óbvio, cara, depende do quadro. Às vezes é um quadro crônico, como é o caso que a gente vai tratar aqui. Às vezes é um quadro crônico que a própria osteopatia vai julgar necessário um acompanhamento semanal, um acompanhamento periódico. Isso vai acontecer. Ponto. Isso é fato. Não existe mágica. As coisas não são mágicas, como isso é verdade. vai precisar tratar um paciente por muito mais tempo. O próprio osteopata vai dizer, olha, isso aqui é algo que você pode tratar dessa forma, mas não vai ser assim tão fácil. Isso acontece, gente. O osteopata também não é mágico. Não é? Olha, Bom, com certeza. E assim, professor, na verdade, o Ricardo trabalha dessa forma, o que ele pode fazer, né, para atender dentro de uma sessão, ele faz, até por conta do custo da, da, da consulta dele. Então, assim, então ele não acha justo, é o que ele sempre passou isso para mim. Ele não acha justo. Se ele pode fazer dentro de uma consulta, ele vai fazer. Ele não vai ficar, não, mas aí semana que vem você volta e faz mais um pouquinho. Não. A não ser que tenha, de fato, uma necessidade. Ele fala, olha, eu preciso que você volte em uma semana, 2 semanas. Enquanto isso, como eu trabalho em parceria com ele, eu trabalho fazendo a manutenção também, né? Porque além de eu acabo aprendendo muito, além de acompanhar, eu dou segmento, né, para o que ele faz. Então, eu acho isso bem legal. Ele não prende o paciente, a não ser que haja de fato uma necessidade real. com certeza. Com certeza. Então, assim, é óbvio, né, que não são todos os profissionais que vão pensar como o Ricardo pensa, tá? Ou como o Alexandre, mas isso precisa ser bem esclarecido. A gente pode fazer valer 10 sessões? Pode. A gente pode fazer valer 20 sessões, se necessário? Pode. Pode fazer valer a quantidade de sessões que não temos previsão, né, em relação à melhora do paciente, por ser um estado, por exemplo, uma hemiplegia, cara, uma lesão no sistema nervoso central, pelo amor de Deus. Esse paciente não vai ser uma manipulação craniana que vai fazer o paciente voltar a correr, pular. Esse paciente vai precisar de uma manutenção, um problema respiratório, uma DPOC. O paciente, por natureza, já tem cicatrizações de segunda intenção que impedem que aquele tecido volte a ser o que ele era antes. Então, por favor, não queremos que as coisas crônicas ou progressivas elas se tornem irreversíveis, que muitas vezes não vai acontecer. E a gente não pode prometer nada disso a um paciente. Isso é importante. Então, eu espero que tenha ficado claro essa parte da avaliação, que a gente vai discutir bastante ainda sobre isso. Mas, para finalizar, faltam 10 minutos para as 10, eu gostaria de colocar a vocês, fazer uma frase, botar uma frase para vocês, que é uma frase já considerada clichê, e para vocês entenderem o que eu vou falar, tá, gente? Para vocês me dizerem se existe algum tipo de conexão, algum tipo de congruência no que eu vou falar. A frase é simples e é a seguinte: a clínica ela é soberana.
Nós sabemos o que é clínica e sabemos o que é soberano. E o verbo verbo ser, né? Conjugado aí de uma forma muito simples, nos traz o quê, galera? Quando a gente fala de clínica. Repete, professor, desculpa, não entendi. Clínica é soberana. A clínica é soberana? E tá muito ruim, eu não tô entendendo. É isso que você falou. A clínica é soberana. O que significa essa frase? Você diz o teste clínico? Sim, também. O teste clínico é que manda em tudo. É o que vai identificar e tudo mais, é isso? Eu juro que eu não entendi a frase. Ô, Carlos, Oi, gente. até hoje eu não sei se eu sei o que é clínica. Você acabou de falar a aula toda aí, mas eu não sei se o meu entendimento é. Clínica é o diagnóstico através dos sintomas que a gente pode perceber no paciente, assim, que são detectáveis através de observação. Como que você define clínica? Então, vamos lá. Você e Camila. Perfeitamente, tá? Clínica, né? A gente falou de diagnóstico clínico, que é uma coisa, né, médica, tá? O médico que faz essa, através de uma história, através de queixas do paciente, ele vai e diz o que é, tá? Mas a clínica em si, ela vai se tornar a parte mais importante da avaliação, que vai juntar o que a gente observa no paciente, exame de inspeção, exame... O que o paciente relata na anamnese também faz parte da clínica? Exatamente. A queixa principal do paciente, os testes que nós realizamos, os testes físicos que nós realizamos no paciente, tudo isso... A hora ali, né? Oi? Teste na hora. Se fosse negócio de exame que pede, de imagem, isso aí não faz parte da clínica. Teste específico. Aquilo que nós pegamos o braço do paciente e realizamos um movimento, ou pedimos para o paciente realizar um movimento, e aí alguns testes, nomes, inclusive até de profissionais que descobriram isso, né? Teste de Paren, teste de Aren, de Tinel, teste de Lazeg, de Vassalva, e por aí vai. Então, esses testes físicos, tá? Eles são testes que podem ser positivos ou até mesmo negativos, e vão nos auxiliar a elaborar a clínica. Tá, então a clínica é soberana, que eu já ouvi várias vezes, significaria, no meu entendimento, que apesar desses exames aí que a gente estava falando, de imagem, de não sei o quê, na verdade o que é decisivo é essa interação com o paciente. É o que você diagnostica através da interação direta com o paciente. Exatamente. Quando a gente fala da clínica, e obviamente falamos que ela é soberana, é porque aquilo que nós identificamos numa anamnese, num teste específico, teste físico, é aquilo que vai nos dar a verdadeira aproximação de um diagnóstico clínico, de um diagnóstico fisioterapêutico. Tá? Então, para que servem os exames laboratoriais, os exames imaginológicos? Para que servem? Muitas das vezes para confirmar, ok? Então, assim, a gente não precisa de uma radiografia para identificar uma fratura, porque a fratura tem os seus sinais, né? Mas, às vezes, é importante a gente fazer uma radiografia para confirmar se, além daquela fratura, existe uma outra fratura, se a fratura ela é de um jeito ou de outra, mas a gente já sabe que o que nós vamos identificar naquela imagem é aquilo que nós já desconfiávamos, que era uma fratura.
Mas também o próprio exame laboratorial, ele pode servir de descarte laboratorial ou até mesmo de imagem. Ele pode servir para descartarmos, de repente, uma ideia que temos com relação a doenças, a diagnósticos diferenciais. Muitas das vezes, nós podemos imaginar que o paciente ele tem uma artrite reumatoide, mas, na verdade, ele vai apresentar uma espondilite anquilosante. Então, alguns exames laboratoriais, eles vão detectar sorologia, testes de proteína C reativa, velocidade de hemossedimentação. Esses exames, eles vão caracterizar melhor que tipo de alteração reumatológica, por exemplo, nós vamos encontrar. Então, nós temos aqui, poxa, isso me parece ser X ou Y. Cara, vamos fazer um exame para confirmar X ou confirmar Y? Vamos fazer então. Pô, beleza. Então, ali nós temos uma confirmação. Através daquele exame, nós podemos confirmar certamente que é X. Então, observem que não foi o exame que determinou o diagnóstico, mas foi ele que talvez tenha confirmado. O que trouxe a gente a imaginar uma doença, uma patologia, foi a clínica do paciente. Então, a clínica sempre vai sobressair em relação a qualquer exame. Entendi. Gente? Eu viajei na frase, eu estava aqui, Beleza. sabe? É porque a gente ouve muito isso, por isso que eu falei, virou clichê já falar isso. Mas se a gente achar que a gente precisa de um exame imaginológico, exame laboratorial, para conseguir encontrar um diagnóstico, fica complicado. Quer um exemplo? Olha só que legal. Sorologia. Sorologia, normalmente, é para a gente verificar imunoglobulinas, correto? Estão comigo? Correto. A imunoglobulina, ela vai se apresentar com determinadas imunoglobulinas, né? Nós temos aí algumas, né? Acho que são 5 ou 6 IG que nós vamos encontrar. Eles vão determinar que tipo de alteração pode acontecer. Uma imunoglobulina, por exemplo, ela pode identificar que existe uma reação imediata do organismo a determinada infecção. Uma outra imunoglobulina, ela pode identificar que não é uma infecção, mas sim é um processo alérgico, né? Muito parecido com o processo autoimune. Então, normalmente, as imunoglobulinas elas são específicas para determinar se é uma alergia ou se é uma doença autoimune. Existem outras que vão determinar se é uma infecção viral, uma infecção bacteriana ou fúngica. E existem outras imunoglobulinas que podem apresentar uma participação por alguma afecção, tá? Determinada. Ela não vai dizer o que é. Ela não vai dizer. Então, assim, de repente, você vai você está com uma dor de garganta, ou você está com uma tosse seca e uma febre não muito alta, uma febre entre 37 e 38, e você também vai apresentar dores no corpo, um cansaço muito extremo, uma taquicardia. E aí você chega e faz a sorologia para determinar se aquilo ali é, de repente, um Covid-19. Ou dengue, ou Covid, alguma coisa. Vamos lá, Covid-19. Está na moda. Será que através de um IgG, IgM, a gente consegue confirmar se o paciente está com Covid? É isso? O laboratório que nos... Professor, consegue também. Também. Ah, tá, desculpa. Eu sei que existe aquele teste do suado, que é específico para Covid, tá? Não, eu tô falando que eu fiz o da sorologia do Covid, eu dei IgG positivo.
Eu tive IgG positivo. Quando eu fiz, eu tive IgG positivo e IgM positivo. Ou seja, além de eu estar com alguma imunidade, eu ainda estava Infectado. infectado e infectando, né? Transmitindo. Mas a única coisa que eu consigo perceber naquele exame, Camila, preste muita atenção no que eu vou te falar. Tá? O que eu vou verificar naquele exame não é o vírus específico. Tá? O SUAB, sim, faz aquele do cotonete do nariz. Aquele sim, Uhum. que ele confirma de fato que você teve Covid-19, ou não. Tá? Mas o de sorologia vai confirmar que você teve uma infecção ou está tendo uma infecção. Só isso. Aí é que eu te digo, a clínica é soberana. Entendi, por conta dos sintomas que você quis dizer. Exatamente. Então, você não vai fazer um teste sorológico sem sintoma. Verdade. Às vezes você está curiosa e tal, quer saber, e de repente dá positivo, né? Pô, como é que eu tirei? Não senti nada. Porque às vezes pode ser assintomático. Mas foi uma sorte, né? Para não falar uma palavra mais feia. Não, eu tive que fazer porque eu tive pacientes positivos e para continuar atendendo, eu tive que fazer para apresentar. Enfim, eu e o Ricardo, os dois já. Então, na verdade, eu tive que passar por isso também. Então, assim, eu fiquei doente, eu estava em linha de frente no Hospital Geral do Lugar, né? E eu acabei ficando. 5 dias depois eu comecei a apresentar os sintomas. Ou seja, eu estava dentro de um local que era linha de frente dos adoentados, né? Dos pacientes que estavam com Covid. Pensa comigo, cara, eu tive contato com paciente com Covid. Além disso, eu comecei a apresentar esses sintomas. E para piorar a situação, a anosmia, né? A falta de olfato, que até hoje ainda é uma coisa presente na minha vida. Bem, eu, sinceramente, eu me recusei. Meus pais é que forçaram a barra, afinal de contas, eles queriam ter a certeza absoluta disso, mas eu me recusei a fazer o teste sorológico porque eu já sabia que eu tinha. Pô, a clínica estava me mostrando isso. Eu fui lá fazer apenas para confirmar. Você Não, entende? eu também já sabia. Eu também já sabia porque eu tive sintomas, tive tudo. Mas, como eu tive contato novamente com pacientes, e assim, eu tinha que apresentar pelo menos o IgM, né? E como eu já ia fazer, eu fiz o IgM e IgG. Mas perceba que não é porque você fez o exame, não foi o exame que te disse Covid, não é. Não foi isso. Pelo menos não o sorológico. Não foi o caso. Eu sabia já que eu já tinha pego. Só não tinha feito o exame. Mas eu fiz mesmo para apresentar. Ótimo. Então a gente percebe aí a grande diferença entre você confirmar o que é uma doença através de um exame e afirmar somente por um exame. No caso da sorologia, do SUAB, ele foi específico exatamente para uma partícula do COVID, né? Covid-19. Então, sim, nesse caso, é um teste que vai te dar uma margem, podendo até dar um falso negativo, tá? Até um falso positivo. Mas vai te dar uma margem muito maior para dizer, não, ele pegou Covid. Apesar de não apresentar sintomas nenhum, ele pegou Covid. Como foi o caso da minha filha. Minha filha, ela fez o teste suave e, obviamente, não teve nenhum sintoma, mas estava lá, positivo. Estava perto de mim. Minha esposa pegou, meus pais acabaram pegando, minha mãe pegou, né? No caso, minha mãe e meu pai. Né? Graças a Deus, a gente se tratou de forma profilática. Mas preste atenção. A clínica ela vai ser soberana. Não tem como dizer o contrário. Né? A gente faz todos os testes e determina que aquilo ali está bem certo de ser. Quer uma prova? Quer uma confirmação? Vai lá fazer um teste. Uma coisa que aconteceu aí, obviamente, vou sair um pouquinho da rota de polêmica, porque falar sobre isso é polêmico, né? É polêmico. Não é polêmico? Se é. Mas, eu não vou entrar numa briga. Eu concordo, já parei até de falar. Cheguei no momento que eu concordo.
Mas é verdade, cara. É assim, quem falar comigo sobre determinada situação, eu falo assim, é verdade, tá bom, é, aham. Olha só o que a Josi falou. Eu não vou repetir em voz alta, porque peço que ninguém faça isso em voz alta, porque está sendo gravado no YouTube. Então, olha o que a Josi falou por último aqui, ninguém precisa repetir. Isso não vai sair no YouTube. Agora tudo é isso. Agora tudo é isso. Bem, vamos sair um pouquinho dessa área, então. Vamos agora falar sobre. Eu tenho uma cunhada, né, esposa do meu irmão, que um dia eu fui na casa deles ajudar a fazer alguma coisa e a minha cunhada torceu o tornozelo. Olha só que coisa. E ela sentiu muita dor, uma dor assim, agressiva demais. E ela começou a ficar com o tornozelo inchado. E aí eu falei, coloca um gelo aí, porque normalmente o gelo ajuda a melhorar esse edema articular, então, se tiver algum derrame articular. O gelo ele é algo assim emergencial. A gente não tinha ali o que mais fazer, né? Coloca o gelo. E eu continuei ajudando meu pai, o meu irmão. Depois ela me mostrou e falou, cara, tá mais inchado. E ó, não tá só inchado, tá meio roxo. Só para vocês localizarem anatomicamente o que aconteceu. Aonde foi no pé? Foi no dorso do pé, tá? Na região lateral, né? É, próximo, tá? Bem próximo do retropé, mas dentro do médio pé, tá? Dorsal, lateral e no médio pé. O que nós temos extremamente a lateral, dorsal, no retropé de estrutura ali? Estrutura, você diz óssea, no caso a fíbula? Não sei. Não sei. Osso, tá. Vamos lá. Então, vamos pensar. É o pé, tá? Não é nem a coxa, nem a perna, nem a cabeça, é o pé. Então, já são 8h10, gente. 10h10. Desculpa, tá, gente? Eu vou tentar compensar vocês na semana que vem em relação a isso, tá bom, gente? Já estou acabando. Só vou falar isso e vou embora. Vou embora. Prometo. Vamos lá. Pé. Nós sabemos que nós temos ali os ossos do tarso, à frente, né, um pouco mais à frente dos Ah, ossos do sim, tarso. sim. Pensei que fosse por conta da entorse, algo. Normalmente nós temos aí lesão de infecção na fila, né? E são fraturas chatas de tratar. Nesse caso, a dor dela era mais no médio pé, lateralmente, no dorso. O que nós temos ali é o quinto metatarso. Metatarso. Sim. Ligamento. A fratura do Neymar. Começou a ficar roxo. E, cara, eu parei de pensar no ligamento deltoide, parei de pensar em algum tendão que tenha sofrido alguma lesão imediata. Ficou edemaciado e muito roxo, um hematoma muito grande. Eu já posso dizer o que foi. Como você falou, Camila. Fratura do Neymar. É que ficou conhecido como a fratura do Neymar, né? Mas é a fratura de quinto metatarso. E é uma fratura muito comum para ser chamada de fratura do Neymar. Sim, sim. É porque todo mundo conhece. Não merece tudo isso, ponto final. Neymar não merece ter um nome na fratura que Deixa lisinho, deixa lisinho. Lisão. Mas vamos lá. Eu não precisei de uma radiografia para fazer isso, mas eu orientei minha cunhada, eu orientei meu irmão. Olha, leva ela ainda hoje na emergência, fica tranquilo, relaxa, só para confirmar. Tá muito claro para mim que ela teve uma fratura aí do quinto metatarso, bem na cabeça aonde se insere o tendão tubular curto. Leva lá e confirma isso para mim. Batata. A clínica foi? Soberano. Viu? Aprendi. Pegou, Gede, já foi embora aí? Acho que foi. Passei da hora, gente. Desculpa mesmo, tá?
Desculpa mesmo, tá, galera? Então, olha só. Eu termino essa aula. Vou interromper até a gravação aqui.